The Russian Federation, a Federação Russa, aparece antes do substantivo ou adjetivo. Para podermos entender a língua inglesa, precisamos primeiro, não é, garantir que temos as classes gramaticais na nossa língua materna. Qual é a nossa língua materna? O português, na presença do inglês. Então, o que é um artigo na prática em português? Então, presta atenção, não é, na definição do artigo e vermos como ele é aplicado, tanto no português e como vamos fazer isso já no inglês, não é? Lembrar que este é o seu curso Daily English, não é? Onde eu te ensino a partir do absoluto zero, não é? Passo a passo, até você falar o inglês. Neste caso, é o inglês à nossa maneira, não é? O inglês à nossa maneira, de uma forma tão simplificada e fácil de puxar aquele nosso inglês que aprendemos lá na escola, mas ele está cada vez a entupir, porque não temos como levantá-lo. Então, neste curso, nós te ajudamos a desenvolver de forma simples a falar o inglês a partir do absoluto zero, passo a passo. Lembrar que se você quiser ingressar ao nosso curso, basta nos contactar a partir pelo WhatsApp 84 212 0000 ou do 87 272 000, não é? Artigo é uma expressão ou uma palavra que antecede ou antepõe, não é, substantivos ou adjetivos que servem para especificar se este substantivo é um artigo definido ou indefinido, ou simplesmente são palavras que aparecem antes de um substantivo ou adjetivo que servem para especificar este substantivo e o chamamos de artigo definido. E quando não está especificado, chamamos de artigo indefinido, não é? Então, qual seria mesmo o exemplo dele? Em português existem, não é, 4 artigos, não é? E lembrar que estes artigos são subdivididos em gênero e número. Em português seria o, a, não é? Em gênero, neste caso. Já em número seria os, as, uns, umas. Entre número e gênero, ao mesmo tempo, também tem uma outra subdivisão, não é? Que vai em número. No caso, de artigos indefinidos, não é? Indefinido porque não indicam exatamente de forma específica de que substantivo se refere. Já definido é aquele que é específico, apalpável, que nós conhecemos. Então, eles são subdivididos em um ou uma, não é? Vamos ver na prática, já em inglês. Como que seria isso? Então, veja o seguinte, não é? Nós temos aqui o artigo. Em inglês, primeiro, o é esta expressão aqui. The. 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 Repita comigo. The. The.
Mais uma vez, the. Good. Ok? Então, vamos ver o que ele disse. Ele disse, the English teacher is absent today. Não é? São exemplos do que estamos a definir. Estamos a definir o artigo the. Lembrar que em inglês o, ou melhor, o artigo o ou a é a mesma expressão, the. Mesmo no número como no gênero. É a mesma expressão. Só não é a mesma expressão quando se trata dos artigos que não especificam exatamente de quem se refere. Então, veja o exemplo dele. Aqui, está aqui, diz o quê? The English teacher is absent today. O professor de inglês está ausente hoje. Coisa muito simples, não é? Agora, vamos ver no caso de artigo indefinido. Como é que ele seria? Em português, como que nós chamamos? Como seria o exemplo de um artigo indefinido? Um ou uma. Então vejam o exemplo em inglês. Em inglês, nós usamos a expressão é. Aqui, né? Expressão é. Vejam o exemplo como seria. I am a teacher. I am a teacher. Eu sou um professor. Não é? Consegue ver? Agora, vamos ver já outro artigo indefinido, não é? Está aqui. An. Não é? An. Vamos ver o exemplo como seria. He is an English teacher. Consegue ver? He is an English teacher. Conseguiu ver? Ele é um professor de inglês. Como é que é? Aqui nós simplesmente especificamos, não é? Especificamos que o professor de inglês agora, professor de inglês hoje não apareceu, ele está ausente daqui. O professor de inglês. Imagine que se fosse que é um artigo indefinido. Neste caso, se nós não tivéssemos conhecido o professor, diríamos um professor de inglês. Hoje está ausente porque não conhecemos ele. Mas como já conhecemos, que é o senhor Diolfo, e tem mais o outro senhor Antônio, não é? São dois professores. Se estivermos a falar de dois professores de inglês, só sabemos que nessa escola temos dois professores de inglês. Então, se um deles faltar, nós vamos dizer, então, um professor de inglês hoje está ausente. Mas como é um único, não é? E conhecemos quem é, então nós dizemos o professor. Então estamos a especificar, porque é um professor específico, não é? Agora, já no caso de estamos a usar de non-specific noun. Estamos a usar substantivos não especificados. Neste caso, não determinados, não é? Eu sou um professor. Apenas eu sou um professor. Agora, se sou de inglês, matemática, antropologia, não é? Ou de técnicas de expressão, epa, não sabemos. Mas o que interessa neste momento é que eu sou um professor. I am a teacher. I don't know which type or subject teacher I am. Uhum. Ok. Ani, an. He is an English teacher. Não é? Ele é um professor de inglês. Coisa muito simples. Não é? Vamos ver um outro exemplo aqui embaixo, né? This is an umbrella. This is an umbrella. Professor, como é possível? Aqui diz que aqui significa um e aqui significa também um. Certo. Quer perceber como que isso funciona? É o seguinte, não é? Aqui, normalmente, nós vamos fazer o quê? Vamos ver estas duas expressões que significam mesmo
que significam como é que eles funcionam, não é? Meu marcador não está em condições. Acredito que este está certo. Então, professor, como é que isso funciona? Uma vez que aqui significa mas também aqui significa Porém, esta expressão não carrega o N. Já a segunda expressão carrega o N. Por que essa diferença? Se tudo isso significa um. E note, antes de avançarmos para frente, não é? Que aqui disseram ele é um professor de inglês. E aqui disseram this is an umbrella. Esta é uma guarda-chuva, não é? Então, eu quero que você preste atenção entre esta expressão, o artigo definido, e esta letra, não é? Que começa com este substantivo aqui, ou este adjetivo, não é? Então, e quando há esta questão aqui, Annie, não é? Com esta letra aqui, a mesma coisa funciona aqui. Este artigo indefinido com esta letra, não é? Em inglês, existe uma particularidade em que no português não há. No português não interessa se tal substantivo começa com uma vogal ou com uma consoante. Se é uma aluna, ela é uma aluna. Nós usamos a expressão uma, não é? Se é uma beleza, não interessa se é feminino, se começa com consoante ou vogal. Em português, se é uma aluna, é uma aluna. Uma beleza é uma beleza. Já no inglês é diferente. Como é que ele funciona então? E um. Então, presta atenção na seguinte nomenclatura. A seguinte nomenclatura, você poderá ver, não é? Aqui, como é que está a funcionar isto? Não é? Meu marcador já foi embora. Deixa eu usar o diferente, não é? Então, nós vamos ver aqui cerca de 7 regras que nós usamos na língua inglesa, não é? Os artigos definidos e indefinidos. Tendo em conta que eles subdividem em gênero e número, não é? Como é que é? Use the correct form, não é? Nós usamos o artigo, este artigo aqui, the, não é? Vai lá ver. Peço para acender lâmpada, pode ser o animal. Certo? Então, presta atenção, dizia eu, nós usamos o artigo o para poder formarmos uma oração de forma correta ou para formarmos bem a frase, não é? O aluno está doente. O aluno hoje não apareceu. A Marta está doente, não é? Então, usamos não marca sentido, não é? Não indica sentido dizer só Marta está doente, ponto. Não. Temos que especificar se esta Marta é uma feminina, é um artigo definido ou não. Mas como conhecemos a Marta? Marta, quem é? Então, nós especificamos ela que a Marta hoje está doente, não é? Então, dois. Use este aqui, não é? Or, an, for, eu falhei aqui, desculpa, aqui é para simplesmente for, não form. Use a or an for non-specific nouns. Nós usamos a expressão ou para substantivos não específicos, não é? Consegue ver? Ou
para substantivos não específicos. We use a or an for non-specific nouns. 3. Use the, esta aqui, the, for specific nouns. Nós usamos a expressão o para substantivos específicos. 4. Use a before a consonant. Então, já chegou esta parte aqui, complicada. Aqui lá. O aluno perguntou, professor, como é que dizemos aqui sem N e depois com N? Então, está aqui, presta atenção. Nós usamos E antes de um substantivo que começa com uma consoante, não é? Já usamos N, não é? Antes de uma vogal. Pessoal, consoantes são todas as letras do alfabeto, não é? Que não temos aquele acento tônico, não é? Que são vogais. Então, vogal são A, E, I, O, U, não é? Agora, consoantes são B, C, D, F, G, H. Isso são consoantes. Então, nós usamos a expressão E, simplesmente E, para qualquer substantivo ou adjetivo que tem inicial uma consoante. C aqui, consoante. Não é? Já usamos a expressão N antes de uma vogal. Vocês conseguem se lembrar daquele exemplo que citamos lá atrás? Se prestar atenção aqui, a de ver, está aqui, Annie English Teacher. Consegue ver? Nós ligamos este Annie, interligamos aqui com N. Por isso se diz Annie, an English Teacher, porque nós estamos a interligar aqui o refrão, não é? Mas quando começa aqui o substantivo ou adjetivo com uma consoante, no caso do professor, teacher, então nós usamos a expressão a teacher, não é? Mas aqui será an English, assim como aqui. This is an umbrella. Estamos a interligar o refrão aqui, não é? This is an umbrella. Esta é uma guarda-chuva. 6. Omit articles for stamped place names, nationality and languages. Omitimos o artigo, este artigo, the, não é? Para lugares padrão ou nacionalidades, nomes de línguas, não é? Como isso funciona? É simples, o exemplo está aqui. Está aqui. My cousin is German. O meu primo é alemão. Nós nunca colocamos aqui my cousin is the German. Não é isso. Isso não funciona assim, não é? My parents are South African people. Meus pais são sul-africanos. São do povo sul-africano. Você não vai dizer my parents are the South African. Não. Fica errado, não é? Nós omitimos o artigo de quando queremos falar de lugares padrões ou línguas ou nacionalidades, neste caso. What is your ethnic language or culture? Qual é a tua cultura ou a tua etnia? My cultural language. Não vai por my cultural language. Não é assim como funciona aqui, não é? 7. Use the with grouped place names. Já outra particularidade. Usamos a expressão the para nomes de lugares agrupados. Professor, como seria o exemplo? É muito simples. O exemplo está ali, número 1.
The United Kingdom, o Reino Unido. The Russian Federation, a Federação Russa. The United States of America, os Estados Unidos da América. Consegue ver, né? Coisa muito simples, né? Sempre lembre-se que para podermos garantir falar o inglês, temos que ter primariamente a radiografia, não é? Gramatical da nossa língua materna, neste caso, língua oficial portuguesa, não é? No caso dos artigos, hoje já vimos, não é? E definimos que artigos são expressões que aparecem antes do substantivo ou adjetivo, que servem para ou especificar tal substantivo ou adjetivo, ou não especificar. Quando especificado, dizemos que é artigo definido. E quando não especificado, dizemos que é artigo indefinido. E ele se subdivide em números. Os, o, a, as. Não é? E já em gênero, não é? Uma, umas. Não é? Ou uns, umas. Certo? Mas, diferente do inglês, existem particularidades, né, que obrigam com que qualquer substantivo ou adjetivo cuja letra capital ou que começa com esse adjetivo ou substantivo, ou somos obrigados a usar a expressão "ane" ou "n", não é? Para poder o quê? Para poder interligar o consoante do "n" com a vogal, não é? Já quando trata-se de substantivos ou adjetivos cuja consoante, perdão, cuja capital, a letra capital ou inicial é com uma consoante, então usamos a expressão "é". Hum? I have an umbrella. Eu tenho uma guarda-chuva. He is a teacher. Ele é um professor. Lembre-se, este é o nosso curso de inglês, Daily English com o professor Diolfo, onde eu te ensino a partir do absoluto zero, não é? Passo a passo, até você começar a toxicar inglês. Acesse o nosso canal Daily English com Diolfo Antônio ou simplesmente English for Everyone with Diolfo Antônio, onde eu te ajudo a aprender e aprimorar mais conteúdos relacionados com a fonética gramatical inglesa, não é? Melhoria do seu vocabulário inglês e aprimorar, não é? Grupos verbais, não é? Compostos e simples, verbos regulares e irregulares, e ainda como você pode aplicar os grãos dos adjetivos